F5. F5 é o botão conhecido por todos aqueles que são minimamente viciados em computador. A forma mais fácil de explicar F5 é que é um botão que você usa para atualizar as informações que estão na tela. Porque hoje o mundo é tão rápido que você está na tela lá num site, por exemplo. Se você está no site há, sei lá, 3, 4 minutos, você corre o risco de já terem atualizado as informações. Aí você dá um F5 lá que ele atualiza. Alguns sites, alguns portais já fazem isso. Eles já dão um aviso hoje, novas histórias, novas notícias. Mas isso é fruto de um mundo cada vez mais rápido, em que as informações vão chegando numa velocidade que a gente nem consegue processar direito. Aliás, hoje é dia 1 de novembro. Dizem alguns, uma piada muito infame, que hoje é dia dos homens, né? Se não me engano, hoje é o dia dos homens, é isso? Não, amanhã é finados. Amanhã é finados. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas não é hoje que é dia de Todos os Santos? Hoje é dia de Todos os Santos, então parabéns, homem. Nós queremos deixar aqui o nosso abraço a você. Tivemos o dia da mulher, né? Temos que ter aí o dia do homem. Parabéns, você homem que está nos assistindo, sinta-se abraçado aqui no dia de Todos os Santos. Bom, porque se você já parou para notar, já tem panetone vendendo em supermercado, já tem panetone, já tem chocotone, muitas lojas já estão vendendo enfeites para o Natal. Eu sei que já há famílias tentando encontrar a árvore de Natal do ano passado, aquela coisa, eu não sei onde foi parar, porque mês que vem já está acabando o ano. A gente, claro, poderia ficar com aquela conversa já bem conhecida de que, poxa, o ano passa voando, ontem mesmo nós estávamos começando janeiro. Eu não sei se isso pode ser um sinal da nossa idade, mas aparentemente as coisas estão indo e caminhando mais rápido, até porque nós estamos num mundo mais rápido. A gente poderia discutir o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, o quanto isso atrapalha ou adoece a gente, mas a gente não vai fazer isso. Nós vamos apenas analisar que o ano está terminando, nós vamos começar um novo ano em breve, e aí, inevitavelmente, você vai ter algum momento nos próximos meses para sentar e avaliar algumas coisas. Nem que seja para avaliar o quanto você vai entrar devendo em 2016. Porque dependendo da conta que você fez no cartão em 5 ou 6 vezes, você já tem dívida programada até março, abril, você já está endividado no mínimo até a Páscoa. Dependendo, se você, por exemplo, uma notícia boa para você, se você comprou algo ontem em 10 vezes, dependendo do dia da fatura do seu cartão, essa compra que você foi ontem em 10 vezes vai vir no seu cartão apenas de dezembro. Então você vai pagar só em dezembro, a primeira parcela. Se isso é verdade, você já tem dívida até setembro de 2016. Se você conseguiu fazer em 12, você já está endividado até praticamente 2017. Aí você vai ter que sentar, em breve, para fazer aí uma perspectiva do quanto você vai ter que ganhar o ano que vem para cobrir todas as dívidas que você já fez, mesmo para o ano que ainda não chegou. E aí você vai dando F5, atualizando a vida, atualizando valores, atualizando sonhos, atualizando pensamentos. Por exemplo, você vai olhar para algumas fotos de janeiro e pensar, quando eu tirei essa foto de janeiro, quando eu vi essa foto no meu celular, eu prometi para mim mesmo, olhando para essa foto, que 2015 seria o ano do emagrecimento. Não o ano da vitória, não o ano de vencer obstáculos, seria o ano do emagrecimento. Aí você tira uma foto sua, uma selfie, que é uma coisa do demônio, aí você tira uma selfie e você vê esse plano já foi pro beleléu. A não ser que você perca em 2 meses os 20 quilos que você já ganhou só nesse ano. Aí você olha pra foto, você achava que a foto de janeiro você estava gordo. Você olha pra foto de novembro, você tá um cachaço. Cachaço, para quem não... Eu não vou explicar o que é cachaço, depois você vai lá no Google e digita lá, é uma expressão antiga. Como que a gente vai? É um porco de... É um porco pré-abate. Sabe aquele porco que já está, inclusive, na época. Essa já é a época que os cachaços já estão aí
já vendo ao longe Jesus, né? Assim, aparecendo uma luz, o fim do túnel. Aquele porco que você está engordando para deliciar-se no Natal a 40 graus, comendo carne de porco, passando mal e depois usando a desculpa que você pingou pouco limão, por isso que você está mal. Ah, é verdade, exatamente. Já chegou e a gente precisa, então, avaliar, reavaliar e planejar algumas coisas. E em igreja isso é muito importante. Por quê? Porque costumeiramente as pessoas tendem a viver a igreja de uma forma irresponsável. É mais ou menos assim: vamos levando. O que vier é lucro e o que não vier põe na conta de que Deus não queria. São poucas as igrejas e poucos os cristãos que param para pensar a necessidade de transformações na vida, no relacionamento com Deus. É muito triste imaginar, por exemplo, que uma grande parte de nós, se não todos, já tem alguns projetos pensados para 2016. Mas não tem em nenhum momento dos projetos de 2016, em nenhum cantinho deles, nem numa notinha de rodapé, a palavra Deus. Por quê? Porque vai deixar para pensar em Deus quando tudo estiver pronto. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas eu estou apenas adiantando algumas coisas que nós fazemos e que são muito ruins, se nós, inclusive, analisarmos que somos o povo que anda de acordo com a vontade de Deus. Ou melhor, que deveria andar de acordo com a vontade de Deus. E aí, então, nós vamos pensar um pouco nesse mês sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre o nosso comprometimento, sobre a nossa missão, sobre a nossa comunhão, enfim, sobre vários aspectos importantes para que terminemos bem o ano e comecemos bem o ano de 2016. E hoje nós vamos falar sobre os nossos planos. Não sei quantos planos você já fez para o ano que vem, não sei quantos planos você já fez para esse ano, e alguns foram cumpridos, outros não foram cumpridos, mas é necessário analisar algumas coisas sobre planejamento que nós fazemos a respeito de cada área da nossa vida. A palavra planejamento estratégico está em moda. Muitas empresas fazem isso, muitas pessoas já fazem isso em sua família. Isso não é ruim. O ruim é quando o planejamento estratégico não envolve em nenhum momento da sua construção o que Deus quer para a nossa vida. Por isso é importante, nós vamos começar com um texto muito conhecido e que eu sei que inclusive alguns sabem de cor, que é um texto que está lá em Provérbios 19, versículo 21. É um texto fácil para você decorar, é o típico texto para você colocar na porta da geladeira, para lembrar todos os dias da sua vida, porque é fundamental na construção de pessoas que querem viver a vida que Deus planejou, e não apenas a vida que nós planejamos para nós mesmos. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem. Elementar, básico, e a Bíblia não está negando que isso exista, a Bíblia não está dizendo, não deixe que planos entrem em seu coração. A Bíblia está dizendo, isso é um fato, acontece assim, é assim. Muitos são os planos no coração do homem, muitos são os planos no coração do ser humano, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em algumas versões mais antigas, vai estar escrito assim: mas a resposta certa do que vai acontecer vem dos lábios do Senhor. Você pode planejar, você pode pensar, você pode estruturar, mas no final, mesmo que você não concorde, o que vai prevalecer é o que Deus queria. Não é o que você planejou. Só vai acontecer o que você planejou se o que você planejou estiver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Eu vou precisar de uma ajuda. Ô, Vertão, faz um favor para mim. Traz a urna que está aí atrás, a urna da contribuição. E eu vou... Deixa eu ver. Alguém tem um papel que eu possa rasgar? Porque eu não trouxe um papel aqui que eu possa... Qualquer papel que eu possa rasgar, muito obrigado. Mateus, obrigado. Estamos devendo um papel para você.
Vamos imaginar essa caixa. Vertão, segura ela para mim um pouquinho, por favor. Vamos imaginar essa caixa. Essa aqui é a caixa dos nossos projetos. Vamos imaginar que isso está dentro do seu coração. Isso está lá na sua mente. Há um espaço na sua vida em que você está colocando os seus sonhos e seus projetos. Então, sei lá, você tem um projeto e você colocou no seu coração que você em 2016 ou ainda em 2015 quer melhorar a sua vida financeira. Esse projeto está lá, você vai colocar no seu coração e deixar ali, ver o que acontece. Você também pode ter o projeto de casar, melhorar seu casamento, desencalhar, qualquer coisa que seja, e você vai colocar como projeto para 2016. Pode ser que em 2016 você queira mais o quê? Sei lá, diz um bom projeto para 2016. Emagrecer. Obrigado, Danilo. Quero agradecer essa sua lembrança. Pode ser que você seja uma pessoa louca que queira emagrecer em 2016. Aí você coloca lá no seu projeto de 2016 que você quer emagrecer. O que mais? Engordar. Pode ser que você queira engordar em 2016. Pode ser. A gente devia ter unção de transmissão de peso. Sei lá, tipo, eu pego 10 quilos meus, dou para você, e sai todo mundo feliz. Sai todo mundo feliz. Uma coisa, talvez você queira engordar. Aí você coloca lá. Nossos planos. E aí, depois que você pensou tudo isso, elaborou tudo isso, o que você tem que fazer porque você é um bom cristão? O que você tem que fazer? Você é um bom cristão. Você aprendeu desde cedo as coisas como devem ser e de acordo com o que foi ensinado na vida religiosa. Fez seus planos, fez seus projetos, colocou na caixinha de planos e projetos que está dentro do seu coração. O que tem que fazer? Só está faltando uma coisa. Está faltando orar. Está faltando orar. Então agora você tem que orar. Então, vamos orar para que a caixinha... Qual é a oração agora? Para que Deus abra a caixa, pegue os nossos pedidos e realize os nossos sonhos. O problema é que nesse processo, Deus, a ação de Deus, está limitada a uma caixa. Esse é o tamanho do que Deus pode fazer. Está tudo aqui dentro. Eu fiz, eu planejei, eu sonhei, eu elaborei, e fui colocando ali. E agora o que eu estou pedindo para Deus? Deus, dá uma rubricada no meu projeto e dá o seu selo de aprovação. Quase que Deus vira um cartório em que vai carimbar aquilo que eu já estabeleci. Por isso, como está escrito, o problema de nossos planos é que eles podem ser uma tentativa de colocar Deus dentro de uma caixa. A nossa. Deus, o Senhor não pode agir fora do que está aqui. Porque esses são os meus planos e esses são os meus projetos. Então o Senhor abençoe o que está aqui. Então o Senhor faça o que está aqui. O problema é que esse cara deveria ter feito essa oração antes de pegar qualquer papel na mão. Mas ele não quer uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele quer um Deus de acordo com os seus planos e os seus projetos. Embora a Bíblia diz, o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Esse cara, no final do ano, vai estar completamente decepcionado com Deus. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, Deus não atendeu minha oração. Claro que não. A oração que a gente fez não era uma oração de acordo com o que Deus queria, e ele não atendeu. Ele não é nossas negas, como dizem por aí. A gente trata Deus como nosso empregado, que isso? E eu estou dizendo isso não como alguém que não faz isso. Porque eu também fico muito chateado quando eu faço projetinhos legais, sonhos legais. Eu penso cada coisa boa, cada coisa com a melhor das boas intenções. E aí eu coloco lá, faço uma oração bonita para que Deus abençoe. E sabe o que Deus faz? Nem liga. Porque para algumas das minhas orações, ele nem resposta dá. Porque Deus deve estar olhando e falando assim, não, para essa não vamos nem responder, né? Essa daí não vamos nem responder, porque
Tenha santa paciência. Obrigado, Bertão. Segura bem meus sonhos aí, não vai derrubar os meus sonhos. Não derruba meus sonhos. Aí imagina só, você vai numa igreja e alguém fala assim, Deus vai honrar seus sonhos. Ah, não vai não. Ah, não vai mesmo. Porque se Deus honrar nossos sonhos, Ele vai estar honrando coisas muito ruins. O que Deus vai fazer prevalecer é a vontade dEle. E nós somos convidados a ter uma vida tão ligada à palavra de Deus, que a vontade dEle naturalmente passa a ser a nossa. Aí é um problema. Nós desconhecemos tanto a Deus que quando Ele revela para nós o que Ele quer fazer, isso nos assusta, porque nos falta conhecimento de quem Deus é. Então, cuidado com planos, com nossos planos, porque, em primeiro lugar, eles podem ser uma tentativa de colocar Deus numa caixa, a nossa caixa. E Deus não vai se limitar a qualquer caixa, a qualquer projeto, a não ser o projeto dele. 2. Os nossos projetos, então, os nossos planos, podem ser uma tentativa de dizer a Deus o que ele deve fazer. É uma maneira sutil de dizer para Deus, Deus, eu sou teu filho, Deus, eu obedeço ao Senhor, mas dá para o Senhor fazer X, Y, Z da forma aqui como eu estou orando? Isso me parece muito o cara que estava na igreja, ficou solteiro. Essa é uma história já famosa, se é real ou não, não sei. Muito provavelmente não, mas talvez não tenha acontecido desse jeito, mas aconteceu mais ou menos assim. O cara está lá sentado na igreja, solteiro, querendo uma mulher para ele, e aí ele ora, ele fecha o olho e fala assim, Deus, eu estou querendo uma namorada, estou precisando de uma namorada. E aí ele diz assim, Deus, eu vou fazer o seguinte, a primeira irmã que aparecer aqui na porta da igreja, eu vou considerar que o Senhor escolheu para mim. É só que ele deu azar. Ele deu azar porque apareceu aquela irmã desprovida de santidade externa, se vamos assim dizer. Ela não era uma irmã muito lá, ela não tinha um approach legal, ela não tinha um visu interessante. Ele falou, Deus, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Por quê? Claro, ele queria que Deus o abençoasse, mas ele quer que Deus o abençoe de acordo com os projetos, de acordo com as prerrogativas, de acordo com aquilo que ele imagina que Deus deve fazer. E nesse estilo de vida, Deus não pode se atrever a querer fazer coisas do jeito que a gente não imagina ou não quer que ele faça. E muitas vezes nossos planos são assim. Nós lemos na Bíblia, muitos são os planos do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Quanto nós conhecemos os propósitos de Deus? Essa é a chave de qualquer planejamento para qualquer ano e para qualquer vida que queira se conectar de maneira correta ao que Deus estabeleceu. Terceiro, nossos planos podem ser, inclusive, uma tentativa de nos proteger de Deus. Eu faço os meus planos, e os meus planos estão sempre numa zona de segurança, numa zona de conforto. Então, por exemplo, eu vou planejar para 2016 que eu vou pregar o evangelho para algumas pessoas. E eu vou escolher 3 pessoas. Aí, automaticamente, você vai escolher quais 3 pessoas? As que você sabe que são mais agradáveis, as que você gosta de conversar, as que são mais chegadas, as que são mais parecidas, as que se enquadram mais no seu estilo de vida. Aí Deus olha para você e fala assim, não, eu quero que você seja meu discípulo e que gere discípulos na vida de uma... Tá ligado àquela pessoa que te persegue? Então, é aquela pessoa que eu quero que você alcance. Tá ligado àquela pessoa que você morre de vontade que ela morra para ir para o inferno? Então, é aquela que eu vou usar você para que você abençoe aquela vida. E de repente, Deus vai chamar você para que você seja usado como instrumento de transformação na vida da sua sogra.
De uma tal forma que você vai pregar, sua sogra vai se converter, e você vai ter o privilégio de morar eternamente ao lado dela nos céus. Eternamente! Será sua vizinha. Vai querer enxerir na sua vida, até lá no céu. Você está lá no céu cozinhando, ela fala, não, meu filho não gosta disso. Meu filho nunca gostou assim. Eternamente. E aí Deus olhar para você e dizer assim, não adianta fazer plano de não alcançar para se proteger de mim. Porque ninguém, absolutamente ninguém consegue se proteger da vontade soberana de Deus. É a vontade dele que vai prevalecer. O que nos resta é Deus, assim como diz o Mestre Jesus, que no momento de profunda dificuldade para dizer isso, diz que seja feita a tua vontade. A gente precisa lembrar que a frase que seja feita a tua vontade está na boca de Jesus no pior momento, em que ele está prestes a ser entregue, ele está prestes a ser morto, ele está prestes a passar pela crucificação para morrer no lugar de gente como eu e você. A Bíblia diz que nós devemos ter amor pelos inimigos, porque Deus nos amou quando nós éramos inimigos declarados dele, vivendo em pecado e gostando de viver em pecado e cuspindo no nome de Deus com as nossas atitudes dia após dia. No entanto, ainda assim, Deus se aproxima de nós em Jesus, Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, todos os nossos pecados são lançados sobre ele, de uma maneira miraculosa nós somos salvos, de uma maneira extraordinária ele ressuscita, mas não se esqueça, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, num momento de profunda angústia, diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. E é assim que cristãos são chamados a viver. Uma vida que se adequa à vontade de Deus. E não um Deus que vai ser limitado às caixas dos nossos planos e projetos. Às vezes algumas pessoas mandam mensagem e falam assim, você ora, às vezes a pessoa, sei lá, está com uma ideia louca, totalmente antibíblica, e aí ela diz assim, você ora? Eu falo, oro, mas vai dar errado. Mas aí a pessoa fala, mas você ora por isso? Claro que eu oro para dar errado. Ué, a pessoa está planejando um negócio que não é bíblico. Qual é a melhor oração que você tem que fazer para uma pessoa que está planejando algo que não é bíblico? Deus, dá um pontapé na vida do fulano, dá uma acordada nele e já acaba com o negócio de vez. É a melhor coisa. Deus, não estende o sofrimento, acaba já. Aí tem umas irmãs que começam a namorar uns sujeitos e falam, esse daí não vai ser líder espiritual na vida dessa irmã aqui nem nunca. Aí fala, ora pelo meu namoro. Oro. Mas claro que oro. Só não oro em voz alta, para a pessoa não ficar chateada. Faz ele machucar o coração dela. Eu oro mesmo, viu, gente? Vocês desculpem, porque é melhor Deus usar algumas situações para machucar o nosso coração do que a gente ficar a vida inteira depois se arrebentando e longe da vontade de Deus. Não haverá crise com isso, nenhuma. Aí a pessoa fala, você não fica com dó? Eu? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que dó. A própria pessoa fala, não gosto que tenham dó de mim. Amém, vamos lá. Vamos orar. Tentativas de se proteger de Deus. Quarto, nossos planos podem ser uma tentativa de fazer de Deus nosso avalista. A gente precisa de um fiador para os nossos sonhos. Se não der certo, a gente recorre a Deus que vai nos fazer um milagre. Se no projeto que a gente tem Deus é só avalista, esqueça, não tem milagre. Porque ou Deus é o projeto principal da nossa vida, ou ele é absolutamente nada. Deus não está disposto, a Bíblia diz, a dividir a glória dele com ninguém, muito menos com nossos projetos. Então, você quer estabelecer um relacionamento sério com Deus? Faça de Deus o planejamento principal da sua vida. Então, para 2016, por exemplo, se você já planejou alguma coisa e Deus não foi consultado, rasga tudo que você fez. E refaz.
Pode ser que nesse projeto de refazer, você vai descobrir que o que Deus queria para você é o mesmo que você estava planejando. Ótimo. Mas mudou a ordem, muda praticamente tudo. Porque você vai fazer a mesma coisa, mas agora debaixo da orientação, do projeto e do direcionamento de Deus. Não o contrário. Porque senão vai terminar o ano, você vai achar assim, tá vendo? Deus abençoou meus projetos. E isso é ruim. É ruim terminar o ano imaginando que Deus abençoou nossos projetos. O bom é terminar o ano dizendo: meus projetos estavam tão ligados ao que Deus queria que eu consegui compreender a vontade dele e vivi para ele. Notou a diferença? A diferença é que no primeiro ponto, nós elaboramos e Deus assinou. No segundo, Deus elaborou tudo e nós conseguimos compreender o coração dele, entender o que ele queria e entramos na história dele. Não fomos nós que geramos a onda, ele é que gerou a onda. A gente só está surfando e aproveitando a onda que é dele. Nós não somos geradores de onda nenhuma para Deus surfar e dizer: olha Deus, eu fiz tudo isso, agora o teu nome vai ser glorificado através daquilo que eu fiz. Isso é blasfêmia. Deus nunca vai ser glorificado através daquilo que nós iniciamos. Nós é que glorificamos a Deus através daquilo que ele iniciou na eternidade. O centro da história é ele, é tudo para Jesus, é tudo para a glória de Jesus. Nós somos aqueles que vão servindo na história. Nossos planos não podem passar por Deus, eles têm que estar em Deus. É por isso, inclusive, que Deus não pode ser uma parte da nossa agenda. Deus tem que ser a nossa agenda. Então, se você vai trabalhar, lembre-se, trabalhar é ponto secundário na sua agenda. O primeiro é Deus. Se você vai ter um relacionamento familiar, esse é ponto secundário na agenda. O primeiro é Deus. Se você vai estudar, esse é um ponto secundário na agenda. O primeiro ponto é Deus. Mas convenhamos, não tem sido assim. Não é assim que nós fazemos. Porque nós estamos numa cultura que faz com que a gente vá imergindo nessa história de que nós somos os detentores de todo o poder, que a força está dentro de nós. Não está. Isso faz com que a gente vá para um outro texto muito conhecido, que é o texto de um cara chamado Jó, que muitos aqui conhecem a história, um cara que passou por todo tipo de sofrimento, um cara que teve todos os seus planos completamente frustrados, porque Deus fez cair sobre a vida dele provações absurdas que talvez uma grande parte de nós não suportaria passar. E quando chega no final do livro, o livro de Jó, que conta a história desse cara, do seu relacionamento com Deus, do que Deus fez na vida dele, o Jó traz uma expressão fantástica quando em Jó 42, versículo 2, diz assim, ele dizendo para Deus: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum, absolutamente nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você inverte esse texto, você também tem Jó dizendo: eu sei que eu não posso fazer todas as coisas. E todos os meus planos podem ser frustrados. Os teus não. E Jó sabia muito bem do que ele estava dizendo. Porque se alguém que teve a vida mudada drasticamente por Deus, foi ele. Tanto no primeiro texto, o texto de Provérbios, como nesse segundo texto, nós temos duas lições importantes. A primeira é: Deus poderia fazer o que está em nossos planos. Ele pode fazer isso. Mas ele tem planos maiores para nós. Deus poderia, se ele quisesse, ter como alvo principal abençoar o nosso trabalho? Poderia. Sem problema algum. Ele é onipotente, ele pode. Mas você não concorda que seria muito menos do que Deus tem planejado para nós se Deus estivesse limitado a apenas abençoar a nossa vida profissional? Imagine que Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. É uma obra grandiosa. Imagina Deus fazer
Tudo isso para ter como plano principal para a sua vida fazer com que você ganhe 20% a mais do que você ganha agora. Não dá para imaginar que Deus faça algo tão grandioso na cruz para uma limitação tão grande com a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que cristãos e cristãs devem viver para, em tudo, glorificar a Deus. E em tudo viver de maneira missional, contando a história de Jesus para aqueles que não conhecem essa história. São dois fatores principais que devem mover nossos planos. Viver para glorificar a Deus, o que significa obediência, que passa pelo profundo arrependimento dos nossos pecados, uma transformação de vida. E dois, viver de uma tal forma que contar para outras pessoas a história do Evangelho é ponto fundamental da nossa agenda. E aí, o que nós fazemos com o nosso trabalho? Nosso trabalho passa a ser um momento da vida em que nós vamos glorificar a Deus com dons e talentos que Ele nos deu. Por exemplo, se Deus fez de você engenheiro, seja um ótimo engenheiro. Seja o melhor engenheiro que as pessoas podem conhecer. Mas que elas saibam que você é um bom engenheiro porque você é cristão, serve a Deus, tem princípios corretos. Já imaginaram, irmãos e irmãs, se nós tivéssemos, sei lá, 100 políticos cristãos que tivessem como principal orientador de suas agendas, de seus projetos e de seu estilo de vida o real evangelho de Jesus, que transformação nós teríamos, por exemplo, no Congresso Nacional? Porque a gente sabe o que a bancada, ou melhor, o que a dita bancada evangélica faz. Envergonha a gente. Agora, imaginem 50 deputados cristãos de verdade, que todo dia de manhã dissessem: Deus, o Senhor nos colocou a política como um dom e talento. Nós vamos viver a política para glorificar o Senhor. Já imaginaram? Só que médicos têm que fazer isso também. Engenheiros têm que fazer isso. Vendedores têm que fazer isso. Profissionais de qualquer área, se são cristãos, têm que fazer isso. Tem que estar em nosso plano, em nosso projeto. Eu vou fazer para glorificar a Deus. Porque eu sei que Deus tem planos maiores para nós. Agora, quando eu digo Deus tem planos maiores para nós, não pense numa casa maior. Não pense num carro melhor. Não pense numa esposa melhor. Pense numa vida melhor, que é melhor para glorificar mais a Deus. Porque esse é um plano maior. Quanto mais se glorifica a Deus, mais se vive de acordo com a vontade dele. E segundo, Deus quer gerar em nós o coração de servo. E lembre-se, ser servo não está e nunca estará em moda. Não está na moda. É porque a gente não gosta muito disso. A gente gosta de ser cabeça, não cauda. Se você não conhece essa expressão evangélica, você é muito feliz. A expressão evangélica, ser cabeça e não cauda, é uma expressão tirada da teologia da prosperidade que diz que Deus chamou você para mandar, não para obedecer. Deus chamou você para ser patrão, não para ser empregado. Deus chamou você para... que mais? Tudo nesse nível. É um nível que não tem nada a ver com Jesus, é um nível que não tem nada a ver com o Evangelho, mas é um jeito que as pessoas vão vivendo para dizer: Deus me chamou para me glorificar, para que a minha vitória tenha sabor de mel e todos aqueles que duvidaram de mim se arrependam depois. São músicas bem vingativas para dizer assim: você duvidou de mim, mas eu vou cuspir na sua cara para Jesus. Deus quer em nós um coração de servo. Estava conversando há pouco com uma pessoa aqui na igreja, que eu nem quero citar o nome para não constranger. Aí eu cheguei e falei: Marina, tudo bem? Não, quer dizer... E a gente estava conversando sobre os ajudadores, alguns outros ministérios, estava conversando ontem com a Débora. E de todos os líderes de ministério que eu conversei essa semana, o pedido foi o mesmo. O pastor, não precisa de mais gente. Não precisa de mais gente. E eu tenho brincado com essas pessoas dizendo assim: olha, a gente tem que orar igual Jesus ensinou. Pai, a seara é grande. Manda uns trabalhadores aí para a seara, porque
O que a gente tem para fazer é muita coisa. A gente sabe que o Senhor pode tocar os corações, então manda gente, a gente precisa de gente. Só que a gente precisa de gente que seja servo. Porque na história da igreja, e eu sou de igreja desde o meu nascimento, então de história de igreja evangélica eu tenho 37 anos. Eu sei que algumas pessoas aqui têm mais do que 37 anos de história de igreja evangélica. E na igreja evangélica, geralmente a gente trabalha com uma palavra que é mal compreendida em nosso país, que é voluntário. E o voluntário, ele sempre acha que está prestando um favor. Isso é muito complicado no reino de Deus, porque quando você está prestando um favor no reino de Deus, tudo é motivo para você desprestar favor. O que a gente precisa compreender é que no reino ninguém serve como favor. É um privilégio. Então, se Deus chama você para fazer alguma coisa, você é um privilegiado. Tem que agradecer eternamente, porque Deus, segundo a Bíblia, se um dia acontecer de ninguém mais clamar ao nome de Deus, segundo a Bíblia, Deus vai fazer com que pedra faça isso, porque Ele não vai ficar sem ser adorado. Só que Ele deu a mim e a você o privilégio de fazer isso. Não é favor, é privilégio. Então, quando eu tenho líderes de ministério dizendo assim, a gente precisa de mais gente, eu falo assim, não, nós precisamos de mais servos, porque gente, a gente tem. Nós somos uma igreja que rotativamente atinge, só nos seus encontros de domingo, pegando assim, todo o pessoal que costumeiramente vem, cerca de 180 a 200 pessoas. Nós precisaríamos, para ter todos os ministérios da nossa igreja funcionando assim, tranquilamente, com escala de uma tal forma que, por exemplo, quem está na projeção hoje, volte para a projeção só mês que vem. Aliás, caso você faça parte de um dos ministérios aqui, de professor, por exemplo, os nossos professores de criança e adolescente, eu acho que a Karina é a nossa responsável por escalas. Se eu não me engano, cada professor que se dispõe a dar aula, ele tem que dar 2 meses do ano, é isso? De 2 a 3 meses do ano. Significa o seguinte, se você chegasse para mim hoje e falasse assim, Marquito, eu quero servir no Ministério Kids, eu quero ser professora de crianças para abençoar as vidas das crianças. Nós não vamos nem pedir que você envolva todo 2016. Você entra numa escala que você vai, dependendo do número de professores, dar aula durante 2 ou 3 meses, picados. Por quê? Porque nós sabemos que é importante você estar aqui aprendendo, que é importante você estar aqui se alimentando. Então, pensando na vida de todos aqueles, todos servem, todos são abençoados e as crianças vão crescendo orientadas pela palavra de Deus. Só que você tem que ter um coração de servo. Porque senão a Karina vai colocar você na escala de, sei lá, julho. Julho é férias. Dezembro, janeiro. Aí nesses meses eu não quero. Então deixa eu dizer desde já. Se você quer ser voluntário com condições, agradecemos muito a sua pseudo disposição. Mas não. Porque igreja e reino é o único lugar do mundo que não tem que mendigar trabalho. Porque nós não estamos pedindo um favor, nós estamos oferecendo um privilégio. Inclusive, uma igreja cheia de bons cristãos deveria ser um lugar em que as pessoas brigam para ter oportunidade para fazer algo para glorificar a Deus. Do tipo, Karina, você não me colocou em dezembro, não olho mais a sua cara. Não olho mais. Não me colocou em dezembro. Eu queria servir em dezembro. Porque se é dezembro o mês mais complicado, é lá que eu quero estar. Coração de servo. Gente que está planejando para glorificar a Deus. Talvez o próprio fato de a gente ter essa cultura, a gente corra o risco de gerar alguns problemas. Porque quem vem de uma outra realidade evangélica, sabe que se você se dispõe no ministério de professor, você vai ter que dar todos os seus domingos. Todos. Professores de escola dominical, numa outra realidade, tem que dar todos os seus domingos. Quem vai trabalhar no Ministério de Ação Social, não pode chegar para a Marina e dizer assim, olha Marina, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar sem me envolver.
Muito obrigado, mas esse não é um ministério para você. Você vai ajudar sem se envolver lá na sua família. A gente ajuda sem se envolver na família, né? Por exemplo, na festa de Natal, leva a maionese, é uma ajuda sem envolvimento. Quem se envolve é o que cede a casa, porque imagina ceder a casa. A festa de Natal da família é uma desgraça, porque são 5 dias de inferno. É um inferno que as pessoas vêm, elas querem dormir ali. Elas falam, já estamos aqui até 4 da manhã, dá um canto para mim. Você tem que dar um canto para a pessoa. A pessoa ronca. Absurdo. Deus quer gerar em nós um coração de servo. Dá um F5 no seu coração. Dá um F5 nos seus projetos. Eu acho que é muito melhor dar um F5 para Deus não dar um Ctrl Alt Del na gente. E ele gosta de fazer isso. Então é melhor um F5. Dói bem menos. E eu não quero aqui deixar medo em ninguém. Até porque, deixa eu dizer uma coisa, eu sou pastor. Estava brincando com umas pessoas dizendo assim, o complicado de ser pastor é que quando Deus manda você fazer alguma coisa, você não tem nem a desculpa da profissão para dizer que não vai fazer. Porque, sei lá, imagine, Deus manda alguém fazer uma coisa e fala assim, eu não, sou médico, tenho consultas marcadas, não posso. Agora, imagine eu, não tenho desculpa nenhuma para dar. Fala assim, eu não, sou pastor, é uma desgraça, não tem como dar desculpa. Eu também não gosto disso. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dar um testemunho aqui. Eu também não gosto que Deus mexa nos meus projetos. Mas a única coisa é que a Bíblia está me ensinando a compreender os projetos dele e viver de acordo com os projetos dele. Eu também não gosto. Tem muito domingo que eu chego e falo para Deus, Deus me dá um bom motivo para eu ir para o culto hoje. E ele fala assim, é você que vai pregar. Bom motivo. Já é um bom motivo. É um bom motivo. Motivo interessante. Então vamos lá. Somos pessoas normais. Só que nós temos que lutar contra isso. Uma coisa é dizer isso é normal e dizer, então beleza. Outra coisa é dizer isso é normal. É fruto do nosso coração pecador, que tenta nos afastar de Deus direto. O que nós precisamos é de um coração de servo convertido a Jesus todos os dias da nossa vida. Que Ele nos ajude. Para a gente dar vários F5. Tantos quantos forem necessários para a glória dele. Amém? Deus, nós queremos colocar nossos planos e projetos em tuas mãos. E pedir que o Senhor faça deles o que o Senhor bem entender. E ajuda-nos a compreender a tua vontade. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer. E nos enquadrar, adequar, viver naquilo que o Senhor já estabeleceu. Para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém.